Hoje eu vou falar sobre o sistema locomotor, que é muito importante para a sustentação do corpo e movimentação. E esse é um sistema que ele vai ser composto pela integração entre músculos, ossos e articulações. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre os ossos do crânio. O crânio ele vai ser dividido em duas regiões, o víscero-crânio e o neurocrânio, que vai abrigar o encéfalo. Em relação ao víscero-crânio, a gente observa alguns ossos, como os ossos maxilares, os ossos zigomáticos, o osso vômer, os ossos nasais e os ossos lacrimais, e também os ossos palatinos, que não dá para ver nessa visão. Além disso, o víscerocrânio ele é formado pela mandíbula. E se tratando do neurocrânio, a gente observa o osso frontal, os ossos temporais, os ossos parietais e o osso occipital. E é importante dizer que esses ossos eles são unidos entre si por meio das suturas. As suturas seriam essas partes que vão unir um osso ao outro. No crânio, a gente só tem uma sutura móvel, que é a articulação temporomandibular, que é a da ATM, certo? A articulação temporomandibular ela é uma articulação sinovial, ela é móvel. E as outras suturas no crânio, elas não vão ser móveis, certo? E é importante a gente lembrar também que os recém-nascidos, eles nascem com essas suturas que elas não se uniram ainda. E qual a importância disso? Isso é importante porque, ao nascimento, facilita a saída do bebê pelo canal vaginal. Uma das curiosidades que podemos observar é que, por meio da estrutura óssea, nós podemos identificar se um crânio é de uma pessoa do sexo masculino ou de uma pessoa do sexo feminino. E como é que a gente faz essa identificação? Primeiro, é importante dizer que no sexo masculino a gente tem estruturas ósseas mais proeminentes. Por exemplo, na glabela, a gente tem no masculino muito mais proeminente. E também o arco superciliar. Além disso, o processo mastoide de pessoas do sexo masculino, ele é maior. Em relação à mandíbula, a gente observa também diferenças entre os dois sexos. E que diferenças são essas? O homem, ele vai possuir a mandíbula mais em 90 graus, enquanto a mulher ela vai possuir um ângulo mais aberto. Como podemos ver aqui, essa mandíbula é de uma pessoa do sexo feminino. Aqui podemos observar a mandíbula, ela é dividida em algumas partes. O corpo da mandíbula, que é essa região, e tem também os ramos mandibulares. E é importante dizer que a mandíbula ela possui os processos alveolares, que é onde vai se inserir os dentes. Além disso, ela possui um canal, que é o canal mandibular, por onde vai passar o nervo, que é o nervo alveolar inferior, que vai inervar toda essa região aqui. É importante dizer também que ela possui alguns processos que vão ser muito importantes, esses processos, para se articular no crânio, na articulação temporomandibular. Outra coisa que podemos observar é a diferença entre uma mandíbula de desdentado e a diferença entre uma mandíbula de pessoas que possuem as estruturas dentárias. Bom, essa aqui é a mandíbula de desdentado e essa aqui é a mandíbula de uma pessoa que possui os dentes. E o que a gente observa? Houve no desdentado muita reabsorção óssea. Vai diminuindo a quantidade de osso e, consequentemente, o forame mental ele vai se aproximando dessa região. Se fizéssemos um corte com esse sentido aqui, nós iríamos ter essa visão do crânio. Iríamos observar internamente e iríamos observar essa região aqui. Essa região aqui, entre a camada mais externa e a camada mais interna, nós podemos chamar de dípula, e ela é bastante importante porque ela serve para amortecer impactos. É importante dizer também que na camada mais interna existe uma membrana de revestimento, que é a dura mater. E ela não vai possuir capacidade osteogênica, o que é muito importante porque se o crânio ele sofresse algum trauma, não formariam calos ósseos nessa região. Em uma visão mais geral, nós podemos observar aqui o crânio, com o osso frontal, os ossos nasais, os ossos maxilares, os dentes inseridos nos processos alveolares tanto da maxila quanto da mandíbula. Podemos observar também as vértebras, certo? As costelas, o externo, aqui mais no meio, a clavícula, que vai se articular com o externo, a escápula
que vai se articular com a clavícula por meio do acrômio. Observamos também o húmero, o rádio e a una. A una vai se articular com o húmero, ela vai ter a incisura troclear e vai se articular com o húmero. Observamos também a mão, que é dividida em carpos, metacarpos e falanges. O fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Observamos também a tíbia e a fíbula. A tíbia é a parte mais medial e a fíbula é mais lateral, que é o mais fininho. E o pé, que também vai ser dividido, assim como as mãos, vai ser dividido em tarsos, metatarsos e falanges. Podemos observar aqui a escápula. Vão existir músculos que vão estar inseridos tanto na região anterior da escápula quanto na região posterior. Por exemplo, os músculos infraespinhais e os músculos supraespinhais. E a escápula ela vai possuir uma região que é o acrômio, que ele vai se articular com a clavícula. E aqui observamos a clavícula, que ela vai possuir uma parte que vai se articular com o externo e uma parte que vai se articular com o acrômio. Aqui podemos observar o externo, que ele é formado por manúbrio external, pelo corpo e pelo processo tifoide. E a partir do externo vão sair as costelas, como podemos ver aqui nessa estrutura. Aqui podemos observar os ossos que compõem o braço e o antebraço. Esse aqui vai ser o húmero, aqui nós temos a una e aqui o rádio. E é importante dizer que o húmero ele é composto por uma cabeça, o colo anatômico, que é mais ou menos nessa região, e ele vai possuir uma estrutura chamada de tróclea, que é essa estrutura aqui, e essa estrutura ela vai se articular com a incisura troclear da una, que é essa região aqui, como se fosse uma depressão. E nós temos aqui o rádio, que ele vai se articular com a una, e juntos eles vão compor os ossos do antebraço. Aqui nós observamos a mão, que os ossos que vão formá-la são carpo, metacarpo, falanges. E é importante dizer que, por exemplo, uma aplicação clínica. Geralmente os cirurgiões dentistas em ortodontia, eles pedem uma radiografia de mão e punho para analisar o crescimento ósseo, para ver a época ideal de crescimento e a época ideal para realizar o tratamento ortodôntico. Aqui nós observamos as vértebras, que elas são divididas em 3 regiões: as vértebras cervicais, as vértebras torácicas e as vértebras lombares. Em relação às vértebras cervicais, nós observamos o atlas e o áxis, que eles se articulam perfeitamente entre si e é uma região até mais preeminente que podemos sentir quando tocamos o nosso pescoço. Aqui nós temos as torácicas e aqui as lombares. Aqui podemos observar a pelve, que é composta por alguns ossos, entre eles o osso ilho, o isquio, o osso pubis, o osso sacro e o cóccix. E é importante dizer que nas mulheres a pelve é mais projetada para a gestação, enquanto nos homens ela é mais projetada a fim de que aguente e suporte mais peso. Aqui observamos onde se articula o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, e ele vai fazer parte da perna. Aqui nós observamos o osso da coxa, que é o fêmur, como falei, e os ossos da perna, que são compostos pela tíbia e a fíbula. A tíbia é esse mais robusto e a fíbula é esse mais fino. E eles vão se articular com o fêmur. E é importante observar também que na estrutura do pé, enquanto na mão nós temos o carpo, metacarpo e as falanges, no pé nós temos o tarso, metatarso e as falanges. Em relação aos músculos, nós podemos observar que eles podem ser divididos do crânio em músculos da expressão facial, que são os músculos da mímica, e músculos da mastigação. Em relação aos músculos da expressão facial, aqui podemos observar alguns: o orbicular do olho, podemos observar o orbicular da boca, além disso, o zigomático menor e zigomático maior, e também o músculo levantador do ângulo da boca, que é esse aqui mais na região interna, de rosa. Podemos observar também o levantador do lábio superior, o
depressor do ângulo da boca, o músculo mentual. E aqui observamos uma peça plastinada, que passa por todo um processo e é possível pegar nessa peça sem luvas. E podemos observar alguns desses músculos que eu falei nessa outra peça. O orbicular da boca e o orbicular do olho. Esses músculos que eu falei da expressão facial, eles são importantes porque eles fazem com que a gente possa se expressar. O riso, quando a gente também enruga o rosto, as diversas expressões faciais, enfim, esses músculos que são os responsáveis por isso. Em relação aos músculos da mastigação, é importante que a gente saiba que eles vão auxiliar nos movimentos mastigatórios, vão elevar a mandíbula para realizar esses movimentos. E quais são esses músculos da mastigação? Bom, nós temos o músculo temporal, nós temos o músculo masseter, nós temos o músculo pterigóide medial e o músculo pterigóide lateral, que ele é bem mais interno. E esse pterigóide lateral, ele vai se inserir na articulação temporomandibular. É importante falar isso também. Em relação ao masseter, que é esse músculo aqui que quando a gente pega nessa região, nós podemos senti-lo. Existem pessoas que têm esse masseter bem mais proeminente. Por quê? Porque essas pessoas têm uma hipertrofia benigna, podem ter uma hipertrofia benigna no músculo masseter. E às vezes isso acontece por você mastigar mais de um lado do que de outro. Em relação ao músculo temporal, a gente observa que ele é um dos músculos mais fortes elevadores da nossa mandíbula, muito importante para a mastigação. Em relação aos músculos do pescoço, eles são vários, podendo ser músculos supraioides, infraioides, e nós temos também alguns que podemos observar nessa peça. O que a gente pode observar aqui é o músculo esternocleidomastóide, e o músculo esternocleidomastóide, ele funciona para flexionar o pescoço, tanto lateralmente como anteriormente. E ele é importante também porque ele serve para girar a cabeça. E esse músculo, ele está muito relacionado com as estruturas neurovasculares. Se a gente fizer uma pressão nessa região, nós podemos sentir o pulso, que é um pulso carotídeo, porque vai passar nervos, vasos, essas estruturas neurovasculares abaixo dessa região. Indo mais para essa região, nós observamos o músculo deltoide, e esse músculo ele vai ter inserção na clavícula, naquele osso que a gente viu na parte de ossos. E vai ter um papel muito importante na movimentação da articulação do ombro. Ele vai ser inervado por um nervo, e quando esse nervo é lesado, vai levar a uma paralisia desse músculo. E aí, existem pessoas que, quando tem essa paralisia, vai ter uma atrofia, ou seja, ele vai diminuir de tamanho em relação ao outro lado do ombro. Aqui, podemos observar o músculo bíceps. Ele vai ter duas cabeças, como se vê aqui, e ele vai ter uma inserção na una, no rádio e também na escápula, que é naquele osso que eu mostrei. E o bíceps, ele vai ser muito importante para a flexão do braço, rotação interna, abdução e adução. Ele vai atuar tanto na articulação do ombro, quanto na articulação do cotovelo. Aqui nós podemos observar o tríceps. O tríceps, ele é o músculo mais importante, extensor do cotovelo. E é importante dizer que o bíceps e o músculo braquial, eles vão ser seu antagonista e eles vão ter uma atuação mais forte que o tríceps. É por isso que a gente nota uma flexão em repouso mais para essa região, mais para a frente, porque esses músculos eles possuem uma ação mais forte que o do tríceps. Em relação aos músculos da coxa, a gente pode observar nessa peça um músculo sartório, que ele é o mais longo do corpo, e dizer também que esse músculo ele vai ter uma origem na espinha ilíaca antero-superior e ele vai se inserir medialmente à tuberosidade tibial, mais ou menos nessa região aqui. E é importante dizer também que o sartório ele possui algumas funções, como flexão, abdução e rotação lateral da coxa. Na coxa, nós vamos ter também um grupo de músculos que vão formar o quadríceps femoral, que vão ser todos nessa região aqui.
E alguns músculos compõem esse quadríceps femoral, como o reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio. Aqui nós podemos observar o reto femoral. É importante dizer que o quadríceps femoral como um todo, ele tem a função, porque ele é o único extensor da articulação do joelho. Ele é importante para essa articulação do joelho. E é importante também dizer que, assim, ele vai possuir um papel-chave em todos os movimentos que vão envolver essa extensão do joelho. É importante ressaltar que ele vai impedir que o joelho seja comprimido na posição ortostática, ou seja, numa posição deitada. Na região posterior da perna, a gente observa o tríceps sural. E ele vai ser composto por músculos que são localizados tanto mais superficialmente quanto mais profundamente. Aqui nós podemos observar os músculos superficiais, que são o gastrocnêmio e o solear. Aqui nós observamos o gastrocnêmio, certo? E é importante dizer também que existe um tendão bem aqui, que ele é palpável quando você pega nessa região aqui do pé. E dizer também que esses músculos do tríceps sural, eles são muito importantes porque eles fazem parte da flexão plantar. Ou seja, durante a elevação do calcanhar contra a gravidade quando andamos ou saltamos. Esses músculos têm essa importância. Aqui, nessa região do tórax, nós observamos os músculos intercostais. Esses músculos, eles são muito importantes porque eles tensionam os espaços intercostais durante a inspiração, para suportar o mecanismo respiratório. E é importante dizer que existem os músculos intercostais externos e internos. Então, pessoal, eu falei um pouco do sistema locomotor, do que compõe, que são principalmente os ossos e músculos, mas é importante dizer também que aqui a gente não falou tudo, porque é um sistema muito complexo. Por exemplo, só no corpo humano adulto existem mais de 650 músculos e ossos, existem muitos ossos também, que não dá para falar aqui detalhadamente, mas é bom que vocês saibam que esse é um sistema que é muito importante para essa movimentação e sustentação do corpo.